Olá pessoal, estou aqui mais uma vez. Meu nome é Adiel Alves, eu sou acadêmico do curso de Administração Pública na modalidade EAD pelo SEAD. Estudo no Polo de Floriano, estou aqui participando desse curso de extensão. Estamos agora no tópico 5, parte 1, e vou falar aqui sobre a apresentação e diferenciação dos tipos de documentos oficiais. Vamos lá pessoal, o que é um documento oficial? Em resumo, é a maneira que o poder público redige, ou seja, elabora os atos normativos e comunicações. Lembrando que só quem é comunicador, quando se trata de comunicação oficial, é o poder público. Já quem recebe, o receptor, pode ser o poder público ou particular. Ah, mas se eu tiver que mandar um ofício para um órgão público, não é uma redação oficial? Não. Eu posso seguir os moldes, se eu quiser. Mas quando se trata de órgão público, a pessoa que é do órgão público, ele tem que seguir os moldes do manual, que essa é a diferença. É obrigatório. E existem vários atributos que caracterizam as comunicações oficiais. Por exemplo, a impessoalidade de quem comunica, de quem recebe e do próprio assunto. Lembrando que a gente não pode utilizar a primeira pessoa do singular. Tudo que tem que ser impessoal tem que ser a terceira pessoa. Podemos usar a primeira pessoa sim, do plural. E também temos que seguir a uniformidade. Bom, pessoal, o novo manual de redação, a terceira edição, temos vários atributos. E nessa nova edição foram acrescentados mais 3 atributos, que foram a precisão, a coesão e a coerência. Vocês podem dar uma analisada lá no manual, vocês vão encontrar. Os documentos oficiais podem ser identificados de acordo com algumas possíveis variações. No ofício circular, que é quando um órgão envia o mesmo expediente para mais de um órgão receptor, a sigla na epígrafe será apenas do órgão remetente. Por exemplo, ofício circular, número, barra, temos aí a data, lembrando que essa data tem que ser com os 4 dígitos, barra, sigla. Já no ofício conjunto, que é quando mais de um órgão envia conjuntamente o mesmo expediente para um único órgão receptor, as siglas dos órgãos remetentes constarão na epígrafe. Exemplo, ofício conjunto, número, barra, a data, barra, sigla, barra, sigla. Por exemplo, Secretaria de Execução, barra, Secretaria de Assistência Jurídica. Já no ofício conjunto circular, que é quando mais de um órgão envia conjuntamente o mesmo expediente para mais de um órgão receptor, as siglas dos órgãos remetentes constarão na epígrafe. Por exemplo, ofício conjunto circular, o número, a data, barra, sigla, barra, sigla, barra, sigla. Nos expedientes circulares, por haver mais de um receptor, o órgão remetente poderá inserir no rodapé as siglas ou nomes dos órgãos que receberão o expediente. Tá, pessoal? Então, de acordo com a terceira edição do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, os documentos oficiais estão classificados em padrão ofício. Lembrando que esse padrão ofício ele foi unificado com o memorando e com o aviso, que antes era, o padrão ofício antes era ofício, memorando e aviso. Hoje estão unificados. Temos aí exposição de motivos, mensagem e correio eletrônico. O padrão ofício, que é até a segunda edição deste manual, havia 3 tipos de expedientes, como já foi dito, que se diferenciavam antes pela finalidade do que pela forma, que era ofício, aviso e memorando. Com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e diagramação únicas, que sigam o que chamamos de padrão ofício. A distinção básica anterior entre os 3 era: o aviso era expedido exclusivamente por ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia. O ofício era expedido para e pelas demais autoridades e o memorando era expedido entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Atenção! Como já foi dito, nessa nova edição ficou abolida aquela distinção e passou-se a utilizar o termo ofício nas 3 hipóteses. Vamos lá. Partes do documento no padrão ofício. O cabeçalho. O cabeçalho é utilizado apenas na primeira página do documento, centralizado na área determinada
pela formatação. Vocês podem ver isso lá no subitem 5.2, tem a formatação e a apresentação lá no manual de redação, tá, pessoal? Temos aqui um exemplo, pessoal. Temos o brasão de armas da República, bem no topo da página. Lembrando que não há necessidade de ser aplicado em cores. O uso de marca da instituição deve ser evitado na correspondência oficial, para não se sobrepor ao brasão de armas da República. Temos o nome do órgão principal, temos também o nome dos órgãos secundários. Quando necessário, tem que ser, quando tiver, tem que ser do maior para a menor hierarquia. E o espaçamento nós temos entre linhas, tem que ser simples, tá bom, pessoal? Os dados do órgão, tais como endereço de telefone, endereço de correspondência eletrônica, site eletrônico oficial da instituição, podem ser informados no rodapé do documento centralizados. A identificação do expediente. Os documentos oficiais devem ser identificados da seguinte maneira: nome do documento, indicação de numeração, informações do documento e alinhamento à margem esquerda da página. Temos o exemplo aqui, ofício, número, barra, a data. Lembrando mais uma vez que sempre essa data tem que ser os 4 dígitos, barra e as siglas. Bom, pessoal? Local e data do documento. Na grafia de datas em um documento, o conteúdo deve constar da seguinte forma: composição, local e data do documento, informação de local, nome da cidade onde foi expedido o documento, seguido de vírgula. Não se deve utilizar a sigla da unidade, tem um exemplo aqui embaixo, vocês podem analisar, viu? Não se deve utilizar a sigla da unidade da federação depois do nome da cidade. Dia do mês, em numeração ordinal. Se for o primeiro dia do mês, é em numeração cardinal para os demais dias do mês. Deve ser escrito com inicial maiúscula. A pontuação, coloca-se ponto final depois da data e o alinhamento, o texto da data deve ser alinhado à margem direita da página. Temos exemplo aqui no canto, viu? A margem direita da página, Brasília, vírgula, 2, lembrando aqui, ó, 2 de fevereiro, minúscula, primeira letra do mês, de 2018, 4 dígitos. Vamos lá, o endereçamento. O endereçamento é a parte do documento que informa quem receberá o expediente. Nele deverão constar os seguintes elementos: o vocativo, na forma de tratamento adequada para quem receberá o expediente. Vocês podem dar uma verificada, uma pesquisada lá no subitem 4.1, lá dos pronomes de tratamento, lá do manual de redação, pessoal. Também o nome, o cargo, o endereço, o endereço postal de quem receberá o expediente, dividido em 2 linhas. Primeira linha, informação de localidade, logradouro do destinatário, ou no caso de ofício, ao mesmo órgão, informação do setor. Segunda linha, o CEP e cidade, a unidade da federação, separados por espaço simples. Na separação entre cidade e unidade da federação pode ser substituída a barra pelo ponto ou pelo travessão. E no caso de ofício, ao mesmo órgão, não é obrigatória a informação do CEP, podendo ficar apenas a informação da cidade, unidade da federação e o alinhamento à margem esquerda da página. Vamos lá, o assunto. O assunto deve dar uma ideia geral do que trata o documento, de forma sucinta, ou seja, de forma simples. Ele deve ser grafado da seguinte maneira: vamos lá, título, temos o título, a descrição do assunto, o destaque, a pontuação e o alinhamento. Temos exemplo aqui: assunto, encaminhamento do relatório de gestão julho/2018. Assunto, aquisição de computadores. Então, são exemplos aqui, iniciais sempre com maiúsculas, pessoal? E o texto do documento. O texto do documento oficial deve seguir a seguinte padronização de estrutura. 1. Nos casos em que não seja usado para encaminhamento de documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura. Na introdução, em que é apresentado o objetivo da comunicação,
Evite o uso das formas. Tenho a honra de, tenho o prazer de. Não, você não tem que ter prazer aqui de nada. Evite ter prazer aqui nesse momento. Tem que ser impessoal, pessoal. Aqui tem que ser impessoal. É um dos atributos do manual de redação, é a impessoalidade. Então, aqui não se pode usar a primeira pessoa, tem que ser uma terceira pessoa, viu? Cumpre me informar que prefiro empregar a forma direta. Informo, solicito, comunico, viu? Letra B, desenvolvimento, em que o assunto é detalhado. Se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior clareza e exposição. Como já falei na aula passada, um dos princípios, aí, um dos atributos do manual de redação é clareza, objetividade, coesão. Ser bem claro para não ter, não ter uma palavra que dificulte o entendimento do leitor. E conclusão, em que é afirmada a posição sobre o assunto. Lembrando, gente, que nesse formato agora do manual de redação da terceira edição, a fonte nós temos que utilizar ou a Calibri ou a Carlito, viu? Corpo do texto, tamanho 12, né? Texto, tamanho 12. Citações, tamanho 11. E as notas de rodapé, tamanho 10. Vamos lá. Os fechos para as comunicações. Ô, pessoal, os fechos ficaram de uma forma mais prática. Olha só. O fecho das comunicações oficiais objetiva, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, saudar o destinatário. Os modelos para fecho anteriormente utilizados foram regulados pela Portaria número 1 de 1937, do Ministério da Justiça, que estabelecia 15 padrões. Olha, vou falar para vocês, hoje ficou bem mais fácil, ficou bem mais simples. Com o objetivo de simplificá-los e uniformizá-los, este manual estabelece o emprego de somente 2 fechos diferentes para todas as modalidades de comunicação oficial. Atenção, vamos lá. Para autoridades de hierarquia superior à do remetente, inclusive o presidente da República, nós vamos utilizar respeitosamente. E para autoridades de mesma hierarquia, de hierarquia inferior ou demais casos, vamos utilizar atenciosamente. Olha só, ficaram só esses dois agora, só esses 2 fechos, respeitosamente e atenciosamente. Ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras que atendem a rito e tradições próprios. Vamos lá. Identificação do signatário. Excluídas as comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais comunicações oficiais devem informar o signatário, segundo o padrão. Letra A. Nome da autoridade que a expede, viu, pessoal? Ou seja, quem expede, quem envia, quem remete a alguma coisa, né? Grafado em letras maiúsculas, sem negrito. Temos até aqui o exemplo aqui embaixo, né? Não se usa linha acima do nome do signatário. B. O cargo da autoridade que expede o documento, redigido apenas com as iniciais maiúsculas. Temos aqui nome maiúsculo, o nome, Marcos da Silva Mendes, e o secretário com as iniciais maiúsculas, né? As preposições, o de, preposições que liguem as palavras do cargo, devem ser grafadas em minúsculas. Secretário, o de, preposição, cultura. E alinhamento, a identificação do signatário deve ser centralizada na página. Está aqui o exemplo, pessoal. Vamos lá. Numeração das páginas. Ela é obrigatória apenas a partir da segunda página da comunicação, né? E tem que seguir a formatação aqui, posição, no rodapé, documento ou acima da área de 2 centímetros da margem inferior e a fonte Calibri ou Carlito, como já foi falado. Formatação e apresentação. Os documentos do padrão ofício devem obedecer a várias formatações e algumas delas são o tamanho do papel A4, 29,7 centímetros versus 21 centímetros. Né? 29,7 centímetros por 21 centímetros. Tá bom, pessoal?
Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Exemplo do ofício. E a gente